Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, pelo convite que me foi feito para participar dessa live. Eu estou muito contente por esse momento e eu espero que eu possa colaborar com vocês. Bom, me pediram para falar sobre a questão da EJA, das competências, da questão da crise, da motivação em época de pandemia e toda essa questão envolvida com a educação. A primeira questão é que em relação à EJA existem críticas e existem elogios. Existe um grupo de pessoas que critica o EJA, existe outro grupo de pessoas que elogiam o EJA. Mas a questão disso tudo é que fica provado que no Brasil ainda a qualidade da educação fica a desejar. A questão é, por que estudar? Algumas pesquisas revelam que o nível salarial de uma pessoa está muito relacionada às suas competências e também ao seu nível de escolarização. No Brasil hoje, principalmente no Nordeste, cerca de 52% da população nordestina não concluíram sequer o ensino fundamental. E existe uma relação com essa questão porque o nível salarial dela chega no máximo a um salário. No entanto, no Sudeste, 51% das pessoas conseguiram concluir ao menos o ensino médio. E o nível salarial é acima de um salário mínimo. Então existe uma relação entre nível educacional, renda salarial, qualidade de vida e habilidade para se relacionar dentro da sociedade. É bem verdade que a escola como um todo, ela exerce uma função social muito bem definida. Anteriormente, acreditava-se que o professor escolarizava e os pais educavam os seus filhos. Mas com a mudança da estrutura social, hoje ser professor é se tornar uma babá de luxo, porque agora os professores educam enquanto escolarizam. E com a nova BNCC, então é preciso desenvolver nos nossos alunos não somente as capacidades técnicas, matemáticas, de química, física, biologia, história, mas sobretudo competências para serem inseridos na sociedade, serem produtivos e contribuir para o crescimento e o desenvolvimento social. Mas diante dessa situação toda, uma pergunta surge à nossa frente. Quais são as maiores dificuldades que nós encontramos em relação ao ensino do EJA? Consequentemente, essa pergunta já foi respondida nas lives anteriores pela participação dos nossos colegas, mas a questão é que, sobre tudo isso que já foi mencionado, existe uma outra questão que está muito relacionada à baixa autoestima das pessoas que voltaram a estudar através do convite da EJA. Se nós formos fazer uma pesquisa, a maioria das pessoas que estão na EJA, elas não se sentem tão confortáveis para pertencer a esse grupo. É como se o grupo da EJA fosse um grupo de alguma forma excludente, que de alguma forma marcasse as pessoas que estão fazendo parte da sociedade e as pessoas que estão começando a ser inseridas dentro dessa mesma sociedade. Dentro desse ponto de vista, se faz necessário compreendermos que as pessoas que estão querendo se incluírem no processo da escolarização precisam perpassar pela área da autoestima. Então é preciso que os professores que estão fazendo parte desse processo, dessa oportunidade de escolarização para esse grupo muito específico da EJA, compreenda que, sobretudo, o processo de aprendizagem
perpassa pela motivação, pelo encorajamento. E essa motivação e esse encorajamento perpassa, por sua vez, pela qualidade das habilidades relacionais nesse meio escolar. Quanto mais eu consigo fazer com que os alunos da EJA possam ter um bom convívio social, um bom convívio interrelacional, maiores serão as possibilidades do sucesso dessa mesma educação. Mas não basta apenas estudar, é preciso definir propósito. Por que eu quero estudar? Quando nós mantemos vivos em nossa mente a ideia do propósito e não apenas do objetivo, a nossa capacidade de encorajamento, ela se agiganta. Objetivo é o que você quer ter. Propósito é o que você quer ser. Então, nós devemos mudar essa concepção da escola de estudar para ter e passar para estudar para ser. A escola deve ser um ambiente de transformação, não só no campo da intelectualidade, não só no campo cognitivo, mas, sobretudo, no campo afetivo, no campo emocional e no campo do desenvolvimento das habilidades relacionais. Porque hoje em dia está muito claro, está muito definido, que as pessoas que têm conseguido grandes vantagens na vida não são as pessoas mais inteligentes intelectualmente, são as pessoas que possuem habilidade para se relacionarem umas com as outras. E eu penso nitidamente que esse foco, ele não tem sido atendido. Parece que depois da teoria do QI, do coeficiente de inteligência, o QE ainda não conseguiu se agigantar e tomar as proporções necessárias que ele deve ocupar dentro da sociedade. Trabalhar as emoções é altamente necessária. E nessa época de pandemia, nós estamos muito assustados, porque a própria ONU e a Organização Mundial de Saúde já deixou muito claro que nós iremos passar por uma nova pandemia, e dessa vez a pandemia que está para vir não é uma pandemia de vírus, é uma pandemia da incompetência para administrar as próprias emoções. Eu penso que a escola, principalmente dentro da EJA, deve se reinventar para atender o que há de necessário. E o que há de necessário não é o fator intelectual apenas, é sobretudo o fator emocional, o fator relacional e o fator da habilidade de socialização. Para alguns pesquisadores, nós estamos vivendo na segunda evolução das espécies de Charles Darwin, onde os mais fracos devem sair de cena e os mais fortes devem perdurar. Mas só que dessa vez, os mais fortes não são os que têm mais habilidade com espadas, não são os que têm mais força física, mas são necessariamente aquelas pessoas que sabem se relacionar umas com as outras e, sobretudo, conseguem gerir as suas emoções. Algumas pessoas deixam bem clara que o problema do EJA, ou que a EJA só existe porque houve uma falência do ensino fundamental e do ensino médio. Porque se o Estado tivesse investido adequadamente, não haveria esse índice de evasão escolar como nós temos ultimamente. Mas aí vem a questão: por que as pessoas evadem do ensino? Existe um estudo, esse estudo foi realizado pelo depoimento, deixa eu ver se eu me lembro aqui esse depoimento, o relatório Coleman, muito interessante. Para discutir sobre educação, é muito importante que tenham acesso ao relatório Coleman. Coleman, ele foi contratado pelo parlamento americano na década de 60 aproximadamente, para poder fazer uma avaliação
Por que um grupo de pessoas dentro da sociedade aprendem e um outro grupo dentro da sociedade não aprende? Era como se existisse uma escola de pobre e uma escola de rico. Então, Coleman fez uma pesquisa Solver, que é uma pesquisa de grande abrangência. É uma pesquisa com mais de 5 mil professores, com mais de 25 mil alunos, foram mais de 2 mil escolas. E o que eles queriam saber era o que é que haveria de diferente entre a escola dita de rico e a escola dita de pobre. E Coleman fez algumas descobertas muito interessantes. A primeira descoberta que Coleman fez é que o ambiente escolar, a estrutura de uma escola, só influencia na aprendizagem em 1%. A prova disso é que quando você estuda Paulo Freire e quando você observa outros professores, eles são capazes de ensinar embaixo de uma árvore e os alunos aprendem de fato. Então, a questão não é a estrutura da parede, é uma outra questão. Coleman percebeu que os alunos que aprendem na escola de rico também aprendem na dita escola de pobre. Coleman também percebeu que as pessoas que não aprendiam na escola de rico ou que não aprendiam na escola de pobre também não aprendiam na escola de rico. Ele percebeu então que o problema não era unicamente os professores, é porque existe uma tendência muito grande de que se o aluno não aprende, o problema é o professor. E se o aluno aprende, a questão é que o aluno é muito inteligente. E nesse caso parece que o professor não faz nenhuma diferença. Mas parece que sobre ele é imposto uma sobrecarga muito grande, lhe causando culpa se acaso o aluno não vier a aprender. E Coleman descobriu que a maior causa da não aprendizagem entre os seres humanos não são os professores, mas é a estrutura familiar. Coleman descobriu que quanto mais simples for a família, que quanto menos beneficiada economicamente, menor é o interesse pela escolarização. Ele percebeu também que filhos de professores tendem a ter um maior interesse pelo aprendizado. Então, o resultado da pesquisa foi que a família influencia os filhos em relação ao interesse pela aprendizagem em mais de 51%, enquanto que os professores influenciam na aprendizagem em 31%, 32%, 33%. E os outros coeficientes são de algumas outras variáveis que não vale a pena serem mencionados agora. Então, o que eu percebo é que a transformação para a educação no atual contexto social em que nós estamos inseridos não é trabalhar simplesmente diretamente com os alunos, é fazer um processo de inclusão da própria família. E isso é possível? É, mas é caro? Muito caro. Será que o governo está disposto a desembolsar esse valor para que essas famílias sejam eficientemente e funcionalmente atendidas, para que elas possam colaborar para o processo de inclusão dentro da educação dos seus próprios filhos, dos seus próprios pares? Uma coisa é certa, nós estamos vivendo em momentos de grandes desafios, e grandes desafios exigem grandes atitudes. E todas as grandes atitudes exigem muita sabedoria. Esse é o momento de nos unirmos como um todo. Não deve existir quem é melhor ou quem é pior. Não deve existir a ideia de quem é o culpado ou quem não é o culpado. A questão é, vamos nos unir para criarmos uma educação melhor, para estabelecermos uma educação mais funcional. E essa educação mais funcional, ela perpassa pelo campo das relações humanas. Os estudos apontam claramente que uma das maiores questões que impedem dos alunos evadirem é a qualidade da relação que eles possuem com os professores. Mas o problema nisso
é que o professor ou a profissão do professor, ele não se resume ou não se restringe apenas à sala de aula. O professor, ele continua atuando na sua vida do cotidiano. É numa festa que ele vai, é num restaurante que ele está, é a forma como ele se comporta na feira. Aí surge uma outra questão. Se os alunos não admirarem o seu professor, eles também não terão interesse em aprender. Então nós passamos a perceber que essa questão de buscarmos uma relação humana mais perfeita também implica no resultado final da própria qualidade da educação. Quanto melhor forem as relações sociais dentro do ambiente escolar, quanto mais preparados forem os professores, quanto mais consciência eles tiverem da influência do seu comportamento dentro e fora da sala de aula, quanto maior for a capacidade desse professor de criar um ambiente que propicie uma qualidade das relações sociais, então nós estaremos próximos de um ambiente escolar mais perfeito. Eu espero que essas poucas palavras tenham sido úteis a cada um de vocês. Eu sou Daniel Caraúna e para mim foi uma satisfação imensa. E claro, vou aproveitar para deixar o meu recadinho também. Me sigam nas redes sociais, daniel.caraúna.oficial. Lá também eu apresento alguns vídeos e algumas postagens sobre ansiedade, depressão, educação, aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal. Muito obrigado e um forte abraço a cada um de vocês.